2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações e gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Louvado seja Deus. Pode se sentar por um instante. Querido, importante nós sempre entender que Deus, Ele nos dá oportunidades. Por quê? Porque Deus poderia enviar os anjos, irmãos, para suprir todas as nossas necessidades, poderia mandar do céu, mas Ele deu oportunidade à igreja, a nós, aos seres humanos, a desempenhar o papel. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas o Senhor não permitiu. Ele passou essa oportunidade para nós. E o Evangelho é pregado através de nós. E aí o que acontece? Deus estabeleceu alguns princípios para que eu e você fôssemos ricamente abençoados. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Nós não ficamos dando ênfase. Você vai pegar nos evangelhos, é muito importante você compreender isso. Você vai pegar no evangelho, você vai ver poucas vezes Jesus falar sobre dízimos e ofertas. Mas você sabe por quê? E algumas vezes que ele fala, sabe por quê? Porque os judeus não tinham problema em dar. Você vai pegar de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia diz que quando Deus falou assim: Moisés, pede aos filhos de Israel que tragam uma oferta de ouro, de bronze, de prata. O que aconteceu? Presta atenção aqui. Sabe o que aconteceu? Eles trouxeram tanto ouro, prata e bronze, que Deus falou assim: agora pode mandar parar, porque já chega. Então os judeus não tinham problema em dar, e não tem até hoje. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a Bíblia diz que quando os judeus tinham duas propriedades, os judeus crentes, eles vendiam uma e a outra eles vendiam e davam aos pés dos apóstolos. Está escrito na Bíblia, irmãos, na sua Bíblia. E quem eram essas pessoas? Judeus. Então você vai pegar, quando você conhece a Bíblia e você mergulha nela, para que você vai ficar falando de adultério quando não tem problema de adultério? Você pode falar como ensinamento. Para que você vai falar de ganância sendo que o povo não é ganancioso? Assim Jesus, quando ele fala algumas vezes no jovem rico, a Bíblia nos diz que um jovem rico chegou até Jesus e perguntou para ele assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele falou assim: conheces os mandamentos? Sim, desde criança eu tenho procurado servir ao Senhor. Então tá bom.
Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo o seu coração e vendo que ele tinha muitos bens e que ele tinha o quê? O coração nas riquezas, ele falou o seguinte: vai então, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me siga. Sabe, porque Jesus não aceita a gente ter outro Deus que não seja Ele em nosso coração. E Ele diz mais à frente: ou você serve a Deus ou a Mamon. Então, quando você vai para o livro de Atos, você fala isso, está lá em Atos 4 e Atos capítulo 5, é muito importante a gente compreender isso, porque quando a gente vira a chave da nossa mente, igreja, a gente vai compreender que o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em algum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você crê, levante suas mãos e diga: eu creio. Essa bênção é para mim e para você. O Senhor nos prometeu uma vida abundante, mas Ele não nos quer gananciosos, querendo só para nós. Ele quer que a gente transborde para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E esse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que entre os apóstolos, o único que tinha problema, irmãos, com dinheiro era o apóstolo Paulo. Problema com dinheiro no sentido que ele passava muita necessidade. Você vai pegar nas 13 cartas do apóstolo Paulo, todas elas ele fala sobre isso. Olha, porque eu passei por muita necessidade, eu tive que tecer redes, eu tive que construir, eu tive que trabalhar, enquanto a igreja de Jerusalém era uma igreja rica, porque eles tinham tudo. Por quê? Porque o povo dava. Para que eles iam falar de oferta, irmão, se eles tinham tudo? Já o apóstolo Paulo, ele tinha que bater no povo, porque o povo amava mais as riquezas. E eu falo para você com o coração tranquilo e aberto: não coloque o seu coração nessas coisas. Paulo, ele teve problema porque ele mexia com o povo gentil, não era judeu. Judeu até hoje não tem problema em dar. Os homens mais ricos da terra são judeus. De geração em geração as riquezas deles só se aumentam, por causa da promessa e porque também eles plantam. Não estou dizendo para você que você vai ficar rico, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou te dizendo que existe uma promessa de Deus sim, para quem plantar. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz assim, ele começa no versículo 6 dizendo que aquele que pouco planta, pouco vai colher. Eu pergunto para você, para que os outros apóstolos iam falar isso, sendo que aqueles que tinham 2 casas vendiam uma e davam aos pés dele, queria dar mais o quê? Se eles tinham tudo, não tinha necessitado entre eles. Quando você amplia a sua visão em relação a isso, aí você começa a entender as coisas de Deus. Sabe, eu não estou aqui para te convencer de nada, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu sou um vaso de Deus para ensinar você a palavra. E é pela palavra que a gente vence. Somente pela palavra. Então quero dizer para você que toda promessa que Deus deu para Abraão, está lá em Gálatas capítulo 3. A Bíblia diz que pela fé em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros de toda a promessa. Não é de parte da promessa. A promessa que Deus fez para Abraão é para mim e para você. Porque quando o Senhor diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Se todas as nações da terra inclui eu e você, amém? Pela aliança em Cristo. Por que o pastor Roberto está ensinando isso? Porque essa chave precisa mudar na nossa vida. O povo brasileiro, nós temos uma cultura que precisa ser mudada. É uma cultura do dadá. Não estou falando aqui de ninguém, mas estou falando da nossa cultura. É muito importante você compreender isso. O povo brasileiro vai lá e pede o patrão para mandar ele embora e fica 6 meses encostado no seguro-desemprego, recebendo do governo e do patrão. Isso é fraude. Você está entendendo? Aí o cara vai lá, inventa 2, 3 doenças, vai no INSS, passa pelo laudo para aposentar por invalidez e continua trabalhando.
Isso é fraude. E a Bíblia diz que Deus não abençoa essas coisas. E aí a pessoa vai e pede a Deus: Senhor, eu quero aposentar por invalidez. Vai e faz campanha de oração. Bens mal adquiridos, Deus não prospera. É só você conhecer Bíblia. Então eu quero que você compreenda e mergulhe comigo aqui, que a bênção de Deus, Provérbios 10, 22, é que enriquece e não traz consigo dores. Eu não tinha preparado essa palavra, mas nós precisamos entender e crescer. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você prosperar. Eu quero não só você, mas os seus filhos, todos aqueles que tiverem teu redor, vão comer a tua mesa, e você vai ser farto, e você vai ter para dar, você vai prosperar, mas a tua mente precisa mudar. A minha mente, a nossa mente em relação à cultura. Paulo, ele escreve aquela carta aos Coríntios, porque os Coríntios eram mão de vaca. E é necessário, quando a gente tem um altar no nosso coração que não seja Deus, a gente bater nessas coisas, porque Deus não abençoa. E como igreja a gente precisa de mudar. Sabe, quando a gente se desprende disso, a gente só recebe. Quando a gente sai andando, semeando, chorando, a gente voltará trazendo consigo os molhos. E o texto é muito claro. Quando Paulo, ele diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por tristeza nem por necessidade. Você vê que essa questão de oferta e dízimo é tão delicada na Bíblia, que a primeira rejeição na Bíblia foi por causa de uma oferta. Deus rejeitou Caim. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Está no livro de Gênesis. Ali nasceu o primeiro trauma de um filho que foi rejeitado. Por quê? Porque fez errado. Porque Deus é perfeito, Caim não. Então, quando a gente entender a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, e a gente viver isso, a gente vai extrair coisas grandiosas. E para encerrar, se a gente entender que o reino de Deus aqui na terra é uma oportunidade para a gente crescer em todas as áreas, seja familiar, seja espiritual, seja também prosperar financeiramente, sim, você vai fazer as coisas sem peso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Gálatas capítulo 6, versículo 19 diz que não se engane, Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, ele também vai colher. Então, semeie no reino de Deus. Mas eu não estou aqui, esses alguns minutos falando sobre isso aqui, não é só para que você possa semear, porque o reino de Deus necessita, tem necessidade. Não é só, eu não quero te convencer de nada, eu quero te instruir conforme a palavra. Porque uma vez instruído, irmão, ninguém vai poder deter você. Por isso que lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos vai libertar você. Irmãos, quando essa chave vira na nossa mente, irmãos, o mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo. O mundo a bolsa pode cair, lógico que nós somos um barco só, o Brasil é um barco. Se esse negócio começar a afundar, todo mundo vai sentir. Mas eu quero dizer e profetizar, meu irmão, que o nosso maior general é Cristo, é Ele que governa as nossas vidas. A Bíblia diz que Ló foi lá para as campinas verdejantes, estava tudo verdinho lá, de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão foi para onde? Para o deserto. A Bíblia diz que Canaã era deserto e havia fome na terra. Mas quando Abraão sai e vai para Canaã, ele sai ali, ele tinha alguns bens, mas a Bíblia diz que naquele momento que ele vai para o deserto, debaixo da bênção de Deus, ele ficou poderoso e riquíssimo, porque a mão do Senhor abençoava. Eu queria que você ficasse de pé. Coloque-se de pé. Quero fazer uma oração por você. Olha, eu não sei, às vezes a Bíblia diz que a gente tem um texto na Bíblia que fala que o povo de Israel,
ele trabalhava, mas tudo que ele ganhava parece que estava num saquitel furado, porque havia pecado, porque havia, transgressão, porque havia, muitas vezes, os princípios haviam sido quebrados, e muitas vezes nós nos sentimos assim, parece que tudo que você faz não vai para frente. Eu quero dizer para você que tem solução, e a solução, meu irmão, é a obediência à palavra de Deus. Eu vou orar por você neste momento. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e declaramos, meu Pai, que os céus já estão abertos sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz, em Isaías capítulo 53, que o Senhor verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados, transformados. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Deus, como ministro do Senhor, eu oro. Eu queria que você colocasse suas duas mãos sobre a sua cabeça. Pai, que o Senhor toca na mente agora. O Senhor toca no mais íntimo dos pensamentos. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo sofisma, todo engano, toda cultura enraizada que veio de geração em geração, que nos prejudicou como igreja, que nos prejudicou como filhos, porque é uma cultura que não é a cultura do reino de Deus, não é a cultura do céu. Que o Senhor arranca as raízes agora, raízes profundas que temos vivido de geração em geração, que tem trazido miséria, ruína, pobreza sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa terra. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nome mais poderoso do universo, nós declaramos, ó Deus, que o solo da nossa mente está tirado toda a raiz de miséria, toda a raiz de pobreza, tudo aquilo que foi instalado, todo software não autorizado dos céus, que foi colocado na mente dos teus filhos, que cai agora por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Deus agora dá a revelação, que é a tua palavra, que os princípios não sejam algo doloroso, pelo contrário, que seja algo que venha para derramar bênção sobre a vida da tua igreja, e que eles possam experimentar de algo muito poderoso, que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro, sela agora essa mente, esse coração, com a tua palavra, com o selo do teu dedo, de autoridade, de governo, de reino, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, e eu rejeito na minha vida, na minha casa, na minha família, todo espírito de miséria, de pobreza, de ruína, que tem vindo de geração em geração. Eu rejeito, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte e dá glória a Deus.